Leitura da lição 43 do livro Um Curso em Milagres. Deus é minha fonte. Eu não posso ver a parte dele. 1. A percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento. Mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a função, na verdade. 2. Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo, tem que vir a ser um meio para a restauração da sua santidade à sua consciência. A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa o seu irmão e, assim, perdoa a si mesmo. Tu não podes ver a parte de Deus porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças, estás fazendo nele, porque o que quer que penses, pensas com a sua mente. Se a visão é real, e ela é real na medida que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. 4. 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje. Um o mais cedo possível e o outro o mais tarde possível no teu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias e teu estado de prontidão permitirem. No início desses períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje, para ti mesmo, de olhos abertos. Em seguida, olha à tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa frase do período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é minha fonte. Eu não posso ver esta escrivaninha à parte dele. Deus é minha fonte. Eu não posso ver aquele retrato à parte dele. 5. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, fecha os olhos. Repete a ideia de hoje mais uma vez. E então, deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem adicionem algo à ideia, à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como: eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo um mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos, que são como os de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenha uma relação óbvia com a ideia, mas não deve estar em oposição a ela. 6. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira fase do período de exercícios e então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra, no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quanto forem necessárias para prevenir isso. 7. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações em que te aches durante o dia.
Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe silenciosamente: Deus é minha fonte. Eu não posso te ver a parte dele. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensas serem mais próximos de ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. 8. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente àqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para esse propósito, aplica a ideia nesta forma: Deus é minha fonte. Eu não posso ver isto à parte dele. 9. Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando assim a tua função.